CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. E agora a terapeuta familiar Adriana Miller, sempre bem-vinda, sempre é bom ouvir a Adriana. Tudo bem, doutora Adriana? Boa tarde, Mário, todo mundo aí do estúdio, boa tarde aos nossos ouvintes. E o tema Como é de que hoje vocês estão? O tema de hoje já rendeu, já dei depoimento pessoal, Adalberto, juro que eu sou traumatizado da infância. Tanta gente participando, você não estava ouvindo não, né, Adriana? Não, Sorte não estava sua. não. Sorte sua. Adriana, tem tanta gente participando. Ai, que legal. Entre outros comentários que eu já li, agora chegou da Alessandra. Sou a mais velha, fui mais cobrada e menos paparicada. E esse Mário é uma figura, tô rindo muito aqui. Alessandra, criatura, aconteceu isso tudo que eu falei. Edson Batista, sou o segundo filho de 4. Ao meu ver, influencia muito na personalidade. Do mais velho e do mais novo, principalmente. Minha irmã mais velha tomava conta dos irmãos menores. E meu irmão caçula sempre foi manhoso. Tá vendo? Jane quer falar com a gente? Isso. Oi, Jane. Fala, querida. A experiência. Olá, eu sou a Jane, de Taparica. Tudo bem, Adalberto? Tudo bem? Tudo. Mário? Tudo bem. Eu sou de uma família de 9 irmãos. Só que eu fui uma pobre mimada no Rio, né? Que eu sou carioca. Sou cariochaba. E meu irmão mais velho que eu, 2 anos, tomava conta de mim. Eu amarrei ele na cama. Meu Deus. Na beira no pé da cama, e ele ficou lá. Só quando a minha mãe chegou, eu ainda chorei. Minha mãe deu uma panelada na cabeça dele. Até hoje, há pouco tempo que a minha mãe estava viva, ele ainda reclamava disso e sofria com isso. Acredita? Eu acho que ele ficou com trauma até hoje. Mas eu acredito. Depois de velho que a gente foi explicar um pro outro o que aconteceu. Eu tô com 51, acho que ele tá com 53 a 54. Já nesse caso eu vou acreditar no trauma, gente. Porque amarrada pela mãe, panelada pela mãe, já pensou? Coitado, gente. Ai, Adriana, é com você. Impacta mesmo na personalidade? Se a pessoa nasceu primeiro, nasceu depois. Então, Mário, essa é uma conversa que dá pano para manga, né? Porque, como a gente está vendo aí pelos depoimentos, a experiência da grande maioria das pessoas mostra que sim, que tem uma interferência muito em cima da expectativa dos pais e, consequentemente, da forma como os pais lidam com a chegada de cada filho, né? Agora, eu acho importante também a gente considerar e eu vou explicar aqui mais ou menos algumas das características que a gente costuma perceber, né, nos filhos, dependendo da ordem de nascimento, mas também a gente precisa entender que tem vários outros fatores e a gente está falando aqui, via de regra, de um padrão normativo, assim, né, dessa família nuclear, heteronormativa, né? Mas existem famílias biparentais, monoparentais, de recasamento, aí quem era o filho mais velho, de repente vira o filho do meio, enfim, tem muitas vezes nesses recasamentos, ou existe uma distância muito grande entre os filhos, né, de idade, e aí acaba, por exemplo, tendo 2 filhos únicos, né? Porque se a distância fica muito grande, você tá um com 10, o outro com 20, você acaba tendo 2 filhos únicos, né? Com Adriana, deixa eu interesses, só aproveitar essa pausa para necessidades. interrompê-la devido ao repórter CBN, a gente já volta, você desculpa? Com certeza, sem problema. Obrigado. Voltamos a falar com a Adriana Miller, nossa terapeuta e psicóloga. O tema de hoje é: se você é irmão caçula, irmão do meio ou irmão mais velho, isso influencia na personalidade da pessoa? A Adriana já começou dizendo, olha, com as configurações familiares, a gente não pode ser tão definitivo assim, né? Porque hoje você pode ter 2 irmãos caçulas ou 2 filhos únicos, porque um casal pode ter um novo relacionamento, então alguém já tinha um filho de um primeiro relacionamento, outro de outro, às vezes com diferença grande de idade. Foi por aí que a Adriana começou o comentário, não foi, Adriana? Isso, e essa questão, então, multifatorial, né? Então, mesmo nas famílias heteronormativas, né? Nesse padrão que a gente considera para começar a analisar, por exemplo, é muito comum, tem
nasce um filho de um sexo, nasce um menino. Aí vão querer uma menina para fazer um casal, né? Aí se nasce o segundo, nasce um menino de novo e depois nasce a menina, dependendo desse local, da ordem de nascimento de um sexo que é esperado pela família, então essa questão da ordem de nascença às vezes também é alterada, né? Então tem menina, 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 menina e nasce o primeiro filho homem. Então ele pode estar ali no meio, mas ele vai ter algumas vezes uma relevância maior do que todas as que vieram antes deles, né? Enfim, eu acho que considerando então de uma forma bem genérica, é isso que eu quero falar, né? Existe sim, e a gente está vendo, né? Os nossos ouvintes estão relatando isso, como que existe quase que uma expectativa, né, Mário, de como que cada filho vai se comportar e, consequentemente, como ele vai construindo esse jeito de ser e estar no mundo. Então, quando nasce os filhos mais velhos, né, os primogênitos, é, primeiro que é a primeira experiência dos pais, né, sendo pais. Então, e isso não tem como mudar, né? Então, vai ser desde a primeira fralda que eles trocam até a primeira vez que eles vão falar sobre sexo com um adolescente ou uma criança, porque hoje em dia as crianças estão perguntando mais cedo, né? Ou vai ser a primeira vez que eles vão ter que lidar com alguma questão na escola. Então, assim, a primeira vez que eles vão ter que administrar um remédio numa criança, né? Enfim, então, sem sombra de dúvidas, o primogênito é essa primeira experiência dos pais sendo pais. É, e então, e em seguida nasce o segundo filho. Quando o segundo nasce, o primeiro já está andando, pelo menos, já está andando, já está balbuciando algumas palavrinhas. Então, ele, em comparação com quem nasceu depois, está muito mais apto a estar sozinho. E aí é que entra esse papel que é esperado do primogênito, de ter que se virar. Então, tem até antes do irmão nascer, ou da irmã, né? Antes do segundo filho nascer, muitas vezes davam banho nele, davam comida para ele. Então, ele era o único filho ali presente, né? Nasceu o segundo, ele vai tomar banho sozinho, porque o pequenininho está aqui com febre. Então, dá uma fruta para a criança comer, sabe? Então, o primogênito é esse que fica nesse lugar, né? Aprende a se virar mais rápido, é mais cobrado, né? Porque existe essa expectativa de que ele se vire sozinho e acaba sendo demandado dele que seja um exemplo para os outros, até para organizar a casa, né? Então, um exemplo de disciplina, de organização, de não dar trabalho. Então, cabe ao primogênito toda essa bagagem, né? Ao mesmo tempo, de ensinar os pais a serem pais, de, é, de ser esse exemplo para os irmãos e de ajudar que a dinâmica não fique confusa, né? Então, ser esse exemplo. Eu vou pular o filho do meio, já volto para ele, tá? Porque no outro ponto, no outro extremo, tem os caçulas, né? E os caçulas, como não vem ninguém depois deles, eles tendem a ser
sempre os menores. E sim, é verdade. Só não precisa ser tratado como tal, né, como menor, depois que já virou maior de idade, né, Mário? O ponto eu acho que é por aí que a gente precisa ir. Então, os filhos caçulas, eles são aqueles que são protegidos, né? Então, é o café com leite, é o que a gente é, precisa, é, quer estar junto com os mais velhos, né? Imagina, uma família de 4 filhos, os 3 mais velhos saem, o caçula fica para trás? Não fica, ele quer estar no bolo, e é pequenininho, e não sabe muito das coisas ainda, né, da vida e tudo. Então ele está ali meio no bolo, mas sem entender muito. Por isso que ele precisa é sempre o que está protegido, o que está tudo é facilitado para ele, né? Ou então os mais velhos é o que é o que cai na no alvo, né, dos mais velhos. Então é o caçula que vai ser receber piadinha, todas aquelas pegadinhas, né? Porque o caçula, por inexperiência, acaba caindo, né, em algumas dessas pegadinhas dos mais velhos. E, então, assim, tem esse, esse lugar mesmo do ingênuo, do que é paparicado, consequentemente, pelos pais, e aí reforça nos mais velhos essa coisa de, tá bom, vamos lá, vamos fazer umas pegadinhas aqui com ele. Ao mesmo tempo, Mário, é muito interessante a gente ver que os caçulas, ou eles ficam para cuidar dos pais, justamente porque os mais velhos vão casando, vão saindo de casa, né, vão seguindo a vida, e o caçula fica ali. Então, existe uma tendência dos caçulas de morarem perto dos pais ou não saírem da cidade onde os pais moram, justamente para ficar ali monitorando e cuidando desses pais, e também são os caçulas que tendem a inventar moda, porque é mais ou menos assim. O mais velho é o exemplo lá, ninguém vai superar o mais velho, né? Os outros irmãos vão tomando o caminho deles, né? Então, o caçula é aquele que resolve fazer as coisas diferentes, né? Então, todo mundo resolveu estudar uma profissão assim, padrão. O caçula é o que vai fazer uma coisa diferente, né? Eles gostam de inventar moda, eles são exploradores. Tem uma pesquisa que mostra que eles tendem a fazer mais esporte de risco, sabe assim? São Sei. aqueles que vão, né? Então, enfim, os caçulas estão nesse grupo em função desse lugar que eles ocupam na dinâmica familiar. E aí tem os filhos do meio, né, Mário? Que são 2, 3, ali dependendo da quantidade de filhos. Às vezes aquelas famílias grandes, né, que tinham antigamente, a gente até consegue dividir em 2 grupos, assim, né? Então, quase que tem 2 primogênitos e 2 caçulas. Os filhos do meio, eles estão ali no, no meio da história toda, né? Então, eles, via de regra, são mais cordatos, né? Porque é, eles não têm muita voz e não têm muita vez, né? Eu, Olha. uma vez, conversei. Era muito comum há uns anos atrás, Mário, a gente ia em congresso de terapia de família e sempre tinha uma sala para falar dessa dinâmica familiar, de acordo com a ordem dos nascimentos, e aí separavam os participantes em grupos, né? Os primogênitos, os caçulas, os filhos do meio, os filhos únicos. E,
E aí, numa dessas, eu ouvi um comentário que me chamou muito a atenção, que o filho do meio é aquele que nunca tem uma coisa legitimamente dele, porque ele sempre herda o do mais velho. Então, assim, herda os brinquedos dos mais velhos, o material escolar do mais velho, a roupa do mais velho, né? Ele é o próximo ali. Aí ele usa isso, então não dá para o caçula, ele não passa para o caçula. Então o caçula tem um novo, o primogênito tem um novo, e o do meio fica ali com, com o que não é dele, né? É, e com isso eles aprendem muito a negociar. Então são mais cordatos, são de negociar, de conversar, de tentar encontrar um meio termo, um jeito que seja melhor para todos, né? É, eles anseiam muito por reconhecimento, justamente porque eles estão nesse limbo entre aquele que é o exemplo, né, o primogênito, e aquele que é o protegido. Então, eles ficam ali e eles buscam sempre entender o que eles têm que faz a diferença naquela família, que de alguma forma tem valor, né? Então, essa busca por esse reconhecimento e muito voltado para as amizades, porque enquanto, de novo, o mais velho está ali tendo que ajudar a administrar todo o espaço familiar, né? Às vezes leva os irmãos para a escola, busca os irmãos da escola, faz comida, garante que todos os irmãos comeram, então está muito ali na lida da responsabilidade. E o mais novo está vendo a vida passar na janela do carro, né? Assim, tá meio de carona naquilo tudo. Os filhos do meio começam então a se relacionar muito com os amigos da escola, os amigos de atividades extras, né? Então, é, são muito mais conectados com essas relações de amizade. Mário, tem tanto comentário E aqui, ó. O Zé E Márcio, tem os filhos desculpa, únicos. desculpa. Posso só finalizar com os Perfeito. filhos únicos que Uhum. já os filhos únicos, Mário, eles de todos talvez sejam os que sofrem mais aquela coisa da síndrome dos pais helicóptero, né? É, porque ele tá ali, né? Um filho único não chegou em casa, os pais se desesperam. O filho único tirou nota baixa, os pais estão ali sabendo que tirou nota baixa. Os pais monitoram muito mais de perto um filho único, né? E isso tende a deixá-los mais sufocados. Então, eles se sentem muito mais cobrados do que os filhos primogênitos, por exemplo. Porque os primogênitos são cobrados, mas tem a dinâmica familiar envolve os outros também, o comportamento dos outros. Então, muitas vezes acontece assim: poxa, você tem que se comportar igual o teu irmão mais velho, a tua irmã mais velha. Olha só como que estuda, como que tira nota boa, né? O filho único não tem isso. Então, ele tem que tirar a nota boa porque ele tem que tirar a nota boa. Ele não tem nem a chance dessa comparação, né? Então, acaba que essa cobrança gera uma tendência a se sentir muito responsável, né, por tudo, e também com uma busca, igual o filho do meio, né, de que mostrem ou reconheçam quais são as suas competências e habilidades, justamente porque não tem esse tipo de comparação. Então, eles ficam meio perdidos. Dependendo da família, esse foco em cima do filho único, se é um foco de crítica, ele acaba se sentindo muito abafado, né? Essa autoestima, essa noção de si como pessoa de valor acaba sendo diminuída
E se ele é muito elogiado, muito supervalorizado, né? Acaba que ele também fica desfocado com relação ao seu real valor, né? Então, é, e assim como os filhos do meio, eles têm essa questão das amizades, inclusive potencializadas, porque para que eles possam interagir e ter, ter com quem brincar, né? Porque quem tem irmão, a gente brinca e briga dentro de casa mesmo, né? Um filho único, não. Ele brinca e briga, ele tem que encontrar os amigos, né? Para que isso aconteça. Então, também eles têm uma facilidade boa, grande, de fazer esses vínculos de amizade. Tanta gente participando, Adriana. O Zé Márcio, que é nosso colega comentarista, economista. Uhum. Olha, eu sou o caçula, diz o Zé Márcio, uma família de 10 filhos. A diferença de idade, minha e o meu irmão mais velho, é de 18 anos. Somos uma família de 9 homens e uma mulher. Sempre falam que eu sempre fui muito protegido. Zé Márcio. Mas usei roupa de todos os meus irmãos mais velhos, tá? E nunca achei em seu filho mais novo. É ótimo ter uma família grande. Depoimento do Zé Márcio. E aí, tanta gente mandando mensagem também. A Sara, sou caçula. Acho que pode influenciar, mas é relativo. Sou caçula de 4 filhos. Só eu de mulher. A Roberta, doutora Adriana, sendo corretíssima e super didática. Alessandra, tenho 2 filhos. O mais curioso é que o caçula tem ciúme da mais velha. A Júlia, queria saber a opinião da Adriana sobre o ditado que os irmãos mais novos são os cuidadores. A Adriana falou isso. Os mais novos geralmente ficam sendo os cuidadores. Entre outros comentários chegaram aqui para você, viu, Adriana? Pois é, mas vê que interessante isso que a Sara fala, né? Ela é a caçula, mas ela é a única mulher. Aí entra naquilo que a gente falou logo no início dos multifatores, né? Ela sendo caçula, ela então tem toda essa paparicação dos mais novos, né? Mas ela e também de ter sido tão aguardada. Então, imagino que os irmãos dela devem ter lá as suas versões sobre essa irmãzinha querida, aguardada, sonhada, planejada, rezada, orada, e finalmente ela chega. Eu imagino que o irmão antes dela aí deva ser alguém que ou ela cuidou muito como irmã, né? E aí deu uma aproximação grande, ou talvez ele tenha uns ciúmes dela porque chegou, né? E tirou o lugar dele, né? E tirou mesmo, porque chegou como menina ainda, né? Então, todos esses detalhes de como o Zé Márcio fala, né? 10 irmãos, né? 9 homens e uma mulher, né? Esse contexto em que tem um diferente, esse um diferente tem o seu papel de destaque, e aí muda um pouco essa dinâmica familiar em função desse fator, né, desse aspecto específico. Mas, via de regra, é isso mesmo. Os mais velhos vão ter que ser exemplo, e tanto que, quando não são, os pais acabam reclamando. Fala assim, ai, meu filho mais velho dá tanto trabalho, meu Deus, sabe? Porque a expectativa é o quê? É que o mais velho não reclame e ajude, colabore. E quando não faz, reclamam. Então, quando estão reclamando é porque estavam esperando, né? Uhum. Ih, doutor, acho que filho único tem que ficar para a semana que vem. Porque estão chegando perguntas aqui. Uma boa, hein? Narcísio Salles, olha, vou deixar para a semana que vem então. Doutor, é possível uma criança filha única criar uma dependência emocional dos primos? Ela tem uma convivência muito grande com as primas e quando não está com elas, percebo que ela fica desanimada, inquieta. Tem 7 anos, a filha do Narcísio. Enfim, acho que a gente pode deixar para semana que vem. O que você acha, Adriana? Vamos falar de filho único, sim.
É, o que eu já posso falar para o Narciso é assim, que bom que ela tem as primas para É. brincar, eu acho que isso é uma coisa importante, esses relacionamentos é, familiares, eles são muito bons, né? É, é legal a gente estimular essas amizades da escola, então já está numa idade que dá para ir para festinha, sair para ir para o parque no final de semana, né? Com as amigas e não tanto com as primas, para começar a fazer um estímulo a esses outros relacionamentos que não são exclusivamente dentro da família, mas também lá fora. Mas ela está muito pequenininha para a gente considerar uma dependência emocional, né? Eu acho que é só mesmo um carinho grande e um alívio de saber isso que a gente estava falando, né? Um filho único não tem muito com quem dividir as coisas, com quem eles próprios se compararem, né? Assim, é, por exemplo, se as primas viram estrelinha ou viram cambalhota, então quem é filho único quer virar estrelinha, quer virar cambalhota. Se não tem esse exemplo ao redor, nem vai saber que é possível virar cambalhota ou estrelinha, porque via de regra os pais não fazem isso, né? Então, eu acho que essa interação com outras crianças é importante para o filho único, muito mais do que para os outros, porque, como eu disse, os outros já têm ali a diversão dentro de casa, né? Para desespero dos pais, é verdade, mas aqui o nosso foco são as crianças, então essa diversão dentro de casa já existe quando tem os irmãos. Quando não tem, é legal a gente estimular e, de novo, sendo da família, é, fica mais próximo, né? Eu acho que, enfim. Mas de qualquer jeito a gente fala um pouquinho mais sobre o filho único na quinta-feira que vem. Adriana Milha, sempre às quintas-feiras com a gente no CBN Cotidiano. Obrigado, doutora Adriana. Obrigada a vocês todos, uma boa tarde. E olha, muito obrigado a essas participações fantásticas aqui dos nossos ouvintes. É sempre muito bom ouvir a todos vocês. Um grande abraço, até quinta que vem.